Calma, eu não estou dizendo que você deve virar um vagabundo e muito menos que deve se tornar um assaltante ou um traficante. Porque se eu dissesse uma coisa dessas, você poderia pedir para me internarem como maluco. Não estou também dizendo que você deve desistir do curso de medicina ou de enfermagem ou qualquer outro que você esteja a fim de fazer, desde que não seja, é lógico, para uma profissão que está à beira de ser extinta. Para você entender o que eu quero dizer, assista a este vídeo. Mas assista até o final, porque se você assistir pela metade, ou até menos da metade, ou um pouco mais da metade, pode se confundir ou não entender totalmente o que eu vou dizer. Aliás, muita gente não entende o que eu vou afirmar aqui. E eu posso dizer que conheço muito bem este assunto, porque eu já passei por isso tudo. Vamos a algumas questões preliminares antes de entrar no foco principal do vídeo. Eu trabalhei por 39 anos, ou até mais do que isso, em empresas privadas, com bons salários para os padrões brasileiros e sempre contribuí acima do teto do INSS. E hoje a minha aposentadoria é abaixo do teto. E por que eu estou dizendo que contribuí acima do teto? Porque para ter uma renda compensadora, eu sempre trabalhei em mais de um emprego, em horários diferentes, obviamente, e sempre ganhando salários que estavam no topo da tabela do INSS, pelo menos em uma dessas empresas, em um desses empregos. Então, só para você entender, porque eu não gosto de falar em mim mesmo, mas se eu não explicar, você vai achar estranho eu dizer que contribuí acima do teto. Era assim, da seguinte forma: eu descontava pelo teto em pelo menos um emprego, e onde eu trabalhava abaixo do teto, mesmo assim eu ainda tinha desconto do INSS no meu contra-cheque. Para eu não ter esse desconto acima do teto, eu tinha que ficar enfrentando a burocracia de comprovar na empresa onde eu ganhava abaixo do teto que eu já tinha contribuído pelo teto no outro trabalho. Mas como a minha jornada era dupla e às vezes até tripla, porque durante 10 anos eu também dei aula numa universidade à noite, eu não tinha nem tempo de ficar comprovando isso, até porque, como você sabe, o trabalho do professor se estende até em casa, principalmente porque eu dava aula de redação e tinha que corrigir as redações. Mas eu pensava assim: bom, pelo menos eu vou ganhar o teto, porque contribuo acima do teto por ter mais de um emprego. Que nada, na hora de calcular a sua aposentadoria, o governo sempre faz os cálculos com uma fórmula malandra que nunca permite que você chegue ao teto. Se você conhece algum trabalhador que recebe o teto do INSS, me apresente e pode ter certeza de que ele fez alguma mágica ou é cupincha de alguém dentro desse sistema que sempre rouba o trabalhador. Mas essa é só a primeira parte do vídeo, para você se situar nisso que eu vou dizer daqui em diante. Hoje eu tenho que trabalhar para tentar ter uma vida decente. Só que eu trabalho naquilo que eu gosto, que é o empreendedorismo digital. Antigamente também eu trabalhava no que eu gostava, mas me aposentei, não é? E eu vou lhe dizer de coração, porque hoje eu resolvi abrir até a minha vida pessoal para te ajudar. Se eu tivesse descoberto todo o potencial do empreendedorismo, eu teria começado há muito mais tempo e hoje já estaria muito melhor do que em qualquer emprego que eu tive. Então, eu comecei atrasado. E se você é jovem, já vai economizar um bom tempo na sua vida se me ouvir e se tiver a visão certa de por onde começar e de onde eu quero chegar com este vídeo. E se você me permite um chavão, mas é verdade, este pode ser o vídeo mais importante da sua vida. Eu não estou aqui querendo lhe vender ilusão, porque também seria tão desonesto e até criminoso da mesma forma como se eu te dissesse, por exemplo, para ser vagabundo ou para cometer alguma desonestidade para ganhar dinheiro e se sustentar, e sustentar a família, né? Então, vamos à realidade. A primeira coisa que você tem que esquecer é achar que trabalho pela internet é dinheiro
rápido e fácil. Não é. Tem que estudar muito todo santo dia, tem que entender de marketing, tem que saber lidar com o Google, que é a maior rede de pesquisa, tem que aprender muitas técnicas e estratégias de venda, tem que fazer um bom curso que te ensine isso tudo. Em resumo, é mais difícil do que a maioria das pessoas pensa. Mas se você fizer tudo isso, e principalmente se gostar de trabalhar pela internet, vai ganhar muito mais do que em qualquer emprego que você possa ter. E vai poder trabalhar onde você quiser e fazer seus próprios horários. E ainda sem ter que aguentar a encheção de saco de patrão e um monte de coisas que você vai ter que enfrentar se for trabalhar numa empresa privada, além do risco permanente de demissão, mesmo sem motivo algum. Sobre serviço público, eu vou falar mais adiante. Aguenta aí mais um pouquinho. Voltando à empresa privada, eu digo tudo isso porque, embora eu nunca tenha saído de uma empresa sem que eu mesmo quisesse sair, eu já vi muita gente ser demitida por motivos como contenção de despesa, ou porque a empresa fechou, ou porque o dono da empresa não soube fazer a administração correta da empresa, ou até porque o patrão desonesto deu em cima da funcionária e ela acabou sendo perseguida porque rejeitou o assédio. Eu, inclusive, tive uma colega que passou por isso, e só não foi ainda pior financeiramente, porque como era uma pessoa muito competente, acabou arranjando outro emprego logo em seguida. Pois bem, o roteiro é o seguinte: você trabalha a vida toda no emprego, muitas vezes nem gosta muito do que faz e só trabalha porque ganha bem, ou então gosta do que faz e ganha bem, mas assim mesmo muitas vezes enfrenta inúmeros aborrecimentos e por aí vai. É essa que é a rotina. É muita coisa para falar tudo aqui. Sai daí, música. Aí tira um período de férias por ano. E se a viagem for muito cara, e normalmente é, fica depois pagando durante o ano seguinte essa viagem e tentando guardar dinheiro para a próxima. E quando se aposentar, ou fica em casa ou vai trabalhar mais, caso se aposente pelo INSS e queira continuar viajando, descansando e se divertindo, que é o que você merece. Calma, que daqui a pouco eu falo sobre serviço público e sobre outras formas de ganhar dinheiro sem tanto esforço. Então, o que você precisa para trabalhar pela internet? A maior parte eu já disse, mas faltam mais algumas coisas. Fazer um bom curso e, mais do que isso, fazer esse curso até o fim, sem ficar pulando de um para outro, porque isso só vai te atrasar e você acaba não aprendendo nada, não fazendo nada e não ganhando nada. Sobre um excelente curso, eu também vou falar mais para o final. E vou dizer por que eu estou dizendo que é um excelente curso. Vamos lá, sobre o serviço público. Outro dia eu assisti a um vídeo de uma pessoa dizendo que no serviço público a aposentadoria é maior. Se você trabalha como ministro de um tribunal, principalmente de um tribunal superior, vai ter uma aposentadoria tranquila. Vai até poder ficar viajando. E se já começou a trabalhar há muito tempo e é do chamado regime estatutário, vai pelo menos continuar ganhando depois de aposentado o mesmo que ganhava na ativa. E quem me dera que fosse assim no INSS, porque aí eu já poderia ter viajado de férias até para o Japão e para Dubai, o paraíso financeiro, para onde o ministro da Economia vai de graça, ganhando dinheiro, para mentir dizendo que a economia do Brasil vai muito bem. Pela nova legislação previdenciária, se você não sabe, o servidor público fica limitado ao teto do INSS. Quem quer mais tem que contribuir mais. Tem que contribuir a mais acima do teto. E ainda assim, sem saber o que vai ter de aposentadoria quando parar de trabalhar. Isto porque,
Deixa eu te explicar. O sistema é de contribuição definida, mas não é de renda definida após a aposentadoria. Você sabe quanto vai pagar, mas não sabe quanto vai receber. Eu digo isso porque eu estudei o assunto, embora nunca tenha sido servidor público durante toda a minha vida. E entre os vídeos que mais bombaram no meu canal estão justamente aqueles em que eu falo sobre previdência. Tem outras formas de você ganhar bem sem se matar de trabalhar. Se tem voto suficiente, eleja-se deputado ou senador. Vai ficar cercado de assessores, vai viajar de graça e vai ter um bocado de regalias. Pode se eleger também presidente da República, mas, por favor, seja melhor do que alguns aí que se elegeram. E se tiver voto para ser deputado ou senador, não ocupe a tribuna para falar bobagem o tempo todo, nem para fazer rachadinha, porque aí vai ser tão mau caráter quanto o patrão que demitiu a minha colega de trabalho. E tem também outra forma de ganhar dinheiro sem fazer nada, mas aí já tem que ter esse dinheiro e fazer investimentos que lhe rendam cada vez mais. É o que se chama fazer o dinheiro trabalhar para você, em vez de você trabalhar pelo dinheiro. Só que aí tem que saber, caso contrário, corre o risco de falir, ficar zerado. E quanto ao curso, sim, eu vou colocar aí o link para o melhor deles. Como você sabe, eu estou falando sério, é um curso excelente. E não fique pulando para outros cursos antes de acabar esse. Primeiro, faça esse. E se você quiser fazer outros, acaba esse primeiro, de cabo a rabo, como se diz. Mas eu lhe garanto que se fizer esse inteirinho e colocar em prática, vai dar tudo certo. E não se preocupe com o tempo que você vai levar para fazer sucesso. Não é igual para todo mundo. Cada um tem o seu tempo. Só fracassa quem desiste antes do sucesso. Só mais uma coisinha. A palavra sucesso lhe fascina? Eu tenho um livro que lhe interessa sobre sucesso. E não se preocupe, não estou aqui lhe indicando para que eu fique rico, quem me dera. A versão digital custa inacreditáveis R$ 1,99. Eu deixei assim baratinho para todo mundo poder ler. Porque eu quero o sucesso de todo mundo, inclusive o seu, é lógico. Eu hoje vou ficando por aqui. Mande este vídeo para os seus amigos e amigas, inscreva-se no canal, porque é de graça inclusive, e deixe aí o seu joinha e o seu comentário. Grande abraço e sucesso, e leiam meu livro.